Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje fala sobre como as empresas vêm agregando valor ao negócio por meio da transformação de processos e de que forma o RPA pode potencializar os resultados das ações de BPM já realizadas na organização. A apresentação será realizada por Silvio Costa, Head de Negócios na Agapes Tecnologia. Desejo a todos uma ótima apresentação. Olá, pessoal. Nós vamos falar sobre um tema muito quente agora no mercado, que é como potencializar os resultados de BPM agregando RPA. Então a gente vai abordar um pouquinho sobre de que forma que a robotização ou automatização de processos, consegue agregar ao BPM, e não só ao BPM, a gente vai falar um pouquinho de workflow, um pouquinho de formulário, e isso vai dar uma visão até de algumas dúvidas que as pessoas têm, de choque até entre essas coisas, O que o BPM faz, o que o formulário faz, o que o RPA faz, então a gente vai debater um pouquinho para tirar todas essas dúvidas. Bom, meu nome é Silvio Costa, eu sou Head de Operações da Agapes Tecnologia. Eu tenho mais de 18 anos de experiência em consultoria, principalmente focada em gestão de projetos, gestão de processos, estratégia e empreendedorismo. Também sou instrutor de cursos de BPM e preparatório para certificação PMP. Eu sou cofundador de 2 startups, que eu já não faço mais parte delas, mas eu participei de toda a construção o que a gente chama de tirar a empresa do chão, Então, toda essa seara de BPM, de processos, isso é muito importante para que você consiga fazer isso acontecer, A partir do momento que você tem uma startup, você precisa crescer de forma ordenada, então a aplicação de tudo que a gente vai falar aqui, a gente acabou fazendo em todos esses negócios, e vai ser bem legal compartilhar essa experiência com vocês. Eu também tenho certificação PMP, CBPP, que é em gestão de processos, certificação ITIL, sou graduado em sistemas de informação pela Univille, pós-graduado em Lean Management pela Univille e tenho um MBA em Liderança, Inovação e Gestão pela PUC do Rio Grande do Sul. Entrando um pouquinho no nosso tema, para a gente colocar todo mundo na mesma página, Então vamos falar um pouquinho sobre a essência do BPM, Então a essência do BPM, o BPM ele muitas vezes é confundido como uma metodologia, como uma ferramenta, e o BPM na verdade ele é uma disciplina de gestão. E essa disciplina de gestão, ela agrega, sim, várias ferramentas, agrega metodologias, e um dos principais pontos dessa disciplina de gestão é trazer várias ferramentas já aplicadas desde a Revolução Industrial, até evoluções que tiveram de PDCA, evolução de Lean, todas essas ferramentas agregadas, elas acabam entrando nessa disciplina de gestão, Six Sigma. Então, quando a gente fala de disciplina de gestão, a gente está falando de um conjunto de ferramentas técnicas e até metodologias que criam essa disciplina de gestão. E essa disciplina de gestão, ela tem como um dos principais pilares o processo ponta a ponta. Então, o que é o processo ponta a ponta, Para quem nunca ouviu falar, a famosa quebra dos silos, O tombamento da organização. Tombamento da organização significa você olhar um processo de uma ponta até a outra ponta. Então, inclusive, na terminologia dos processos em BPM, você sempre vai usar o nome do processo como de alguma coisa até alguma coisa, justamente para representar esse processo ponta a ponta. Ou seja, você nunca vai ter o processo financeiro, você nunca vai ter o processo de pedido, você nunca vai ter o processo de entrega, Pode ser um subprocesso, mas quando você fala em processo ponta a ponta utilizando BPM, você vai falar, por exemplo, do pedido até a entrega. Então isso representa o processo ponta a ponta e esse tombamento da organização. Qual que é o objetivo de você ter um processo ponta a ponta, É justamente você conseguir enxergar todo o processo, independente de qual área que está executando, e com base nesse processo de ponta a ponta, você aplicar melhorias nesse processo, de forma com que uma eventual melhoria que é aplicada num pedacinho do processo não afete as demais partes do processo negativamente, Ou seja,
você sempre vai olhar o impacto que aquela melhoria que você está fazendo numa determinada etapa do processo pode ter nas demais etapas do processo. Então, isso cria uma vantagem competitiva muito grande para as organizações, porque você consegue enxergar exatamente todo o fluxo daquela cadeia que você está analisando. Tá? E, além disso, um dos grandes benefícios entregues pelo BPM é a agilidade. Quando a gente fala agilidade, né, as pessoas confundem com até trazendo para o conceito um pouquinho de projeto, da metodologia ágil, as pessoas acham que é fazer as coisas mais rápido, né, sair correndo para entregar as coisas. E quando a gente fala de agilidade entregue pelo BPM, a gente está falando de agilidade organizacional. Basicamente, a gente está falando de prontidão para a mudança. O que isso significa? Significa que uma empresa que está com os seus processos mapeados, está com os seus processos aprimorados, né, ou seja, os processos melhorados, e ela fica diante de uma instabilidade ou de uma vulnerabilidade ou de alguma situação de mercado, essa empresa, ao se conhecer, por ter todos os processos mapeados e sendo seguidos, ela vai ter uma prontidão à mudança muito maior do que o seu concorrente. Então, por exemplo, se você tem um boom de mercado, né, seja de alta de demanda ou de baixa de demanda, uma empresa que ela tem um BPM rodando 100%, ela vai ter uma prontidão à mudança, ou seja, uma agilidade muito maior para se adequar àqueles padrões de mercado e conseguir sair na frente dos seus concorrentes. Então, esse é um dos grandes benefícios entregues pelo BPM, essa prontidão à mudança. Bom, dando andamento, então, a gente vai falar um pouquinho dessa corrida do BPM. Então, o que significa a corrida do BPM, né? Várias empresas, assim que o conceito começou a ser difundido, que as instituições começaram a usar e divulgar, né, os benefícios do BPM, e quando saíram algumas publicações, né, algumas bibliografias falando sobre o BPM e seus benefícios, isso acabou sendo difundido, e aí as empresas saíram numa espécie de corrida para conseguirem se atualizar mesmo, né? Então, muitas delas já tinham ferramentas, já tinham processos, tinham lá um Kaizen, tinham lá um processo de Lean, tinham um processo de Six Sigma, então já tinham alguma coisa para garantir que elas estivessem sempre atualizadas, né, em relação a essas disciplinas de gestão, a essas ferramentas de mercado. E aí, quando o BPM começou a ser difundido, as empresas começaram a criar o que estava, entre aspas, na cartilha do BPM. E a cartilha do BPM, ela traz alguns conceitos que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, basicamente, o BPM ele parte de uma cadeia de valor, né, a cadeia de Porter evoluída. Então, o que traz a cadeia de valor, né? A cadeia de valor, ela traz, como o nome já diz, a cadeia onde você gera o valor, onde o teu negócio está baseado, né, que é reconhecida como cadeia principal. Em cima dessa cadeia principal, você vai ter os processos de gestão, e abaixo dessa cadeia, né, representando graficamente abaixo dessa cadeia, você vai ter os processos de suporte ou processos de apoio, dependendo da literatura, isso vai chamar uma nomenclatura diferente. Mas qual que é o objetivo da cadeia de valor? O objetivo da cadeia de valor é dar visibilidade e entregar essa visibilidade para todas as pessoas envolvidas naquela organização de quais são as etapas, né? Ou seja, onde é que está a vantagem competitiva da organização, ou seja, a vantagem competitiva dessa organização está no estoque, está na produção, está na entrega. Então, de acordo com a ordem com que você coloca essas macroetapas, né, na sua cadeia de valor, você consegue identificar onde é que está a sua vantagem competitiva. E uma coisa muito legal de usar a cadeia de valor é você conseguir plotar, ou seja, você conseguir desenhar em cima da cadeia de valor todos os seus processos ponta a ponta. Então, por exemplo, um processo do pedido à entrega, ele vai passar desde a solicitação, né, desde a parte de comercial, né, do pedido, vai passar pela produção, vai passar pela logística, ou seja, você enxerga esse seu processo ponta a ponta plotado em cima da sua cadeia de valor. E isso dá uma visão muito interessante, não só para as pessoas da área de processos ou que estão envolvidas com o processo,
como também para as demais pessoas, né, os demais stakeholders daquela empresa, porque eles vão conseguir enxergar de forma macro, obviamente, quais são os principais processos e por onde que esses processos passam para entregar valor. Então a cadeia de valor ela é uma ferramenta muito importante dentro do BPM para dar essa visão e organizar as ideias, né, organizar essa visão de processos dentro da cabeça das pessoas. Tá? Além da cadeia de valor, o que se cria, né, uma das premissas do BPM é você entregar um portfólio de processos. Então você plota esses processos, né, você enxerga esses processos dentro da sua cadeia de valor, agregando os processos de apoio e os processos de gestão, e você vai montar o seu portfólio de processos. O portfólio de processos nada mais é do que uma listagem de todos os processos que você tem, e o portfólio ele é uma ferramenta muito interessante também dentro do BPM, porque ele permite que você crie critérios para identificar quais são os processos mais ou menos prioritários. E por que isso é importante, né? Você saber quais são os processos mais ou menos prioritários? Porque quando você vai fazer uma transformação de processos, ou seja, eu peguei todos os processos da minha organização, eu preciso transformar esses processos, né? Eu preciso melhorar esses processos. Imagine que uma organização ela vai ter 80, 100 processos mapeados, né? Ou 100 processos identificados. O esforço para você pegar esses 80, 100 processos e sair transformando, você levaria alguns anos para transformar todos esses processos. E quando você tem a visão de portfólio, você consegue enxergar, por exemplo, que dentro dos 80 processos, tem 5 processos que são os mais críticos para a sua operação, porque você enxergou eles sobre a sua cadeia de valor e você conseguiu identificar quais deles que têm o maior impacto ou financeiro ou operacional, e esses são os critérios que eu comentei que de portfólio para portfólio você pode alterar, né? Então você pode ter critério, por exemplo, como frequência de execução daquele processo, como importância estratégica daquele processo para a organização. Então você cria esses critérios e baseado nesses critérios você tem pontuações, pesos, que vão te dar essa visão de curva ABC de processos. Tá? Então são duas ferramentas muito importantes do BPM. Além disso, o tradicional as is e to be, que é a modelagem do processo em si, né? Aqui no meio entre o as is e o to be, né, tem, a gente tem a transformação, modelagem, mas basicamente o que a maioria das empresas faz é partir direto para o as is e to be antes mesmo de montar uma cadeia de valor ou de montar um portfólio de processos. Não tem problema nenhum com isso, tudo depende da estratégia da empresa e da forma com que ela quer conduzir os seus trabalhos. Mas o que é relevante a gente trazer aqui? O as is e o to be, eles dão uma visão, olhando especificamente para BPM, né? Eles dão uma visão do processo, olhando para atividades, né? Então você tem o desenho das atividades de como elas são, você faz um desenho desse processo, né, uma análise desse processo, e você projeta esse desenho futuro que é o to be. Você vai ter o desenho, né, a modelagem desse processo to be com todas as suas atividades, e depois você vai desdobrando isso até chegar no nível de procedimento operacional. Então cada atividade, né, também conhecida aí comercialmente como cada caixinha do desenho de BPM, você vai desdobrando esse desenho, ou seja, essa atividade, até chegar no nível de procedimento operacional ou instrução de trabalho. Cada empresa aí chama de um nome diferente esse instrumento. Eu vou chamar aqui de procedimento operacional, mas entendam aí da forma com que vocês conhecem mais no mercado, né? Mas, bom, qual que é a importância do procedimento operacional, né? O procedimento operacional agregado à atividade, ele vai padronizar e vai dizer exatamente o que deve ser feito dentro de cada atividade daquela. Então, o as is e o to be, eles são tão importantes para o BPM, né, ou seja, para que uma empresa tenha essa visão de processos, porque ela vai entregar, além dessa visão ponta a ponta que a gente falou anteriormente, além da quebra dos silos, ela vai entregar esse detalhe de como cada pessoa deve executar cada atividade. E isso tem uma relevância muito grande para garantir a padronização, garantir que o BPM de fato funcione. Tá? Por isso que algumas empresas vão direto nessa parte aqui do as is e to be,
e acabam pulando essas outras partes de cadeia de valor e portfólio de processos, ok? Bom, a transformação de processos é onde você precisa dos especialistas, né, para olhar e esses especialistas terem as ferramentas e técnicas adequadas para fazer a transformação de cada processo. Então, como eu sou instrutor de curso BPM, eu já vi muitas vezes, né, durante o curso, nós termos exercícios práticos, e nesses exercícios práticos é muito comum, é até engraçado, é muito comum que os alunos eles sempre levem de forma tendenciosa a transformação de processos, né, somente para o lado da tecnologia. Então eles acabam olhando assim, bom, eu tenho um processo aqui que eu tenho uma dificuldade numa determinada etapa, poxa, vamos automatizar, vamos botar um sistema, vamos botar um workflow, então assim, quando a gente olha para a transformação de processos, a transformação não se limita em remodelar o processo, olhando só para a tecnologia. Tem um conjunto de ferramentas que você vai utilizar para analisar isso. Então, por exemplo, um conjunto básico de coisas que você precisa analisar quais são as atividades que de fato estão agregando valor no meu processo. E isso com uma visão outside in, ou seja, o que o meu cliente está vendo, está percebendo de valor nas coisas que eu estou entregando. Se eu tenho zilhões de aprovações, zilhões de conferências dentro do meu processo internamente, mas que para o cliente isso não faça diferença, são atividades que não necessariamente, mas provavelmente eu possa cortar do meu processo. Talvez eu tenha que criar mecanismos para viabilizar isso, mas quando você tem essas atividades, que é o que a gente chama dentro de BPM de atividades de controle, geralmente são atividades que o cliente não enxerga e geralmente são atividades que a gente consegue eliminar do processo. Salvo exceções onde aquele controle vai gerar um impacto lá na frente, geralmente são atividades que você consegue, na grande maioria das vezes, substituir ou eliminar. Tá? Outro exemplo, né? Os handoffs. Então, quando você desenha o BPM, existe lá a piscina, né, que é onde você tem o seu desenho, e a raia, que representa cada papel envolvido naquele processo. Né? Sempre que você tem a transição de uma raia para outra, ou seja, eu passei a atividade aqui do gestor financeiro para o desenvolvedor, por exemplo, cada vez que eu troco de raia, eu tenho uma atividade de handoff. E esse handoff, o que eu tenho que buscar na transformação sempre é eliminar ou reduzir esses handoffs, né? Porque quanto mais handoffs eu tenho, provavelmente mais problemas de comunicação e mais atrasos no meu processo eu vou ter. Tá? Então a transformação de processos ela passa por várias coisas que não só automação tecnológica. E isso é muito relevante, as empresas têm entendido, compreendido cada vez mais isso. Tá? E por fim, né, para fechar esse pacote da corrida do BPM, a gente tem os escritórios de gestão de processos, né, de negócio. Então, os escritórios de gestão de processos, eles vêm para padronizar, criar os templates, criar dentro de alguns escritórios de projetos até os centros de excelência, que na literatura até eles são uma entidade separada, mas muitas empresas tratam o centro de excelência de processo dentro do BPMO. Então, é muito importante vocês entenderem que quando você chega neste nível, né, de ter a cadeia de valor, ter um portfólio priorizado, ter os processos mapeados as easy to be, ter um processo de transformação de processos, né, ter uma equipe capacitada para fazer transformação de processos, e tudo isso organizado, ordenado por um escritório de processos, isso daqui, há algum tempo atrás, era considerado um suprassumo, né, você ter toda essa relação aqui dentro de uma organização. E aí, o que eu quero trazer para vocês aqui, né, é assim, bom, a minha organização tem tudo isso. E aí, chegamos ao estado da arte, isso é suficiente para eu dizer que eu tenho um BPM rodando da melhor forma possível? E eu lamento informar, mas isso daqui hoje para o mercado é um pacote básico. Então, quem faz tudo isso daqui não está fazendo nada além do pacote básico de BPM. Tá? E aí,
como que a gente consegue estar à frente? Como que a gente consegue pegar esse pacote básico e fazer algo a mais para que a minha organização esteja à frente dos meus concorrentes? Para que essa minha cultura de processos tenha uma diferenciação em relação a tudo que o mercado está fazendo. Então, para estar à frente, existem várias alternativas, né? Tem várias coisas agregadas à gestão de processos, né, ao BPM, que o mercado está entregando. Muitas delas vinculadas à tecnologia, claro, e eu vou compartilhar algumas aqui com vocês, para vocês entenderem. A gente não vai se aprofundar em todas elas, a gente vai se aprofundar numa específica, que é o nosso tema aqui, que é RPA, tá? Mas eu queria dar um panorama geral para vocês entenderem que, para esse pacote básico, hoje o mercado está entregando assistentes virtuais, né? Então, assistentes virtuais que ajudam as pessoas nos processos, seja respondendo dúvidas básicas, seja fazendo atendimento de primeiro nível, por exemplo. Então, os assistentes virtuais estão sendo muito utilizados dentro desse pacote básico de processos, como ferramenta, seja lá no BPMO para tirar dúvidas dos especialistas de processo, ou para entregar templates para os especialistas de processo, ou seja, o assistente virtual aplicado dentro do próprio processo, respondendo para o usuário envolvido, ou para o ator, né, envolvido naquele processo. Tá? Além disso, a gente tem o IoT, a internet das coisas, né? Então, a internet das coisas, ela está muito fortemente relacionada, mas não somente isso, mas muito fortemente relacionada, com a automação de processos industriais, né, onde você conecta equipamentos, e essa conexão de equipamentos, né, faz com que o teu processo consiga ser automatizado baseado em posição de onde está um determinado equipamento, um determinado produto. Então, a internet das coisas, ela trouxe um benefício muito forte também para o BPM, fazendo essas conexões, né, entre os equipamentos e entre as posições que você tem dentro da sua indústria, principalmente. O Process Mining. Então, o Process Mining nada mais é do que você ter ferramentas, né, dentro do seu processo, buscando entender comportamentos padronizados de como que aquele processo acontece. Tá? Então, o nível mais básico é o data mining, né, que a gente tem os crawlings, né, que eles ficam no computador fazendo, entre aspas, mineração, entendendo o que aquela operação faz, e isso evoluiu para process mining. Então, você entende qual é o comportamento de um usuário dentro de uma determinada estação de trabalho ou dentro de um computador, e aí você vai mapeando e dizendo assim, opa, aqui tem um processo que ele é executado sempre de uma forma e, de repente, ele foi executado de uma forma diferente e deu problema lá na frente. Então, o Process Mining, ele vem para entregar informação estratégica para você entender operacionalmente onde que você pode ter algum tipo de problema. Tá? Além disso, a realidade aumentada e a realidade virtual, né? Então, a realidade aumentada e a realidade virtual, eles são empregados no BPM principalmente para quando você tem processos onde você precisa fazer simulações, fazer verificações. Então, nós já vimos aplicações práticas, né, de realidade aumentada, por exemplo, para um processo de manutenção de equipamentos. Então, ao invés de você ir lá e mudar a forma com que aquele equipamento era manutenido direto em produção, né, num linguajar mais de desenvolvedor, você primeiro monta esse processo, simula esse processo utilizando realidade aumentada, e com essa realidade aumentada validada de que esse novo processo ele realmente funciona, ele vai trazer o resultado no tempo esperado, com o benefício esperado, aí sim você aplica essa alteração, essa melhoria no processo para valer, né, em produção. Tá? Outro ponto é o Analytics. Então, o Analytics está sendo muito utilizado dentro desse pacote básico também. Então, tem as ferramentas de BAM, por exemplo, né, que são as ferramentas de monitoramento de atividades em tempo real. Então, você tem o teu processo rodando e você tem lá as ferramentas que ficam monitorando e os reloginhos, né, que geralmente ficam pendurados nas televisões espalhados pela empresa, mostrando em tempo real como é que está aquele processo. Ou então informações estatísticas mesmo daquele processo, né? Então, tudo isso traz informações onde você consegue analisar e entender onde você pode ter uma vulnerabilidade ou uma oportunidade de melhoria dentro do seu processo.
Além disso, nós temos inteligência artificial, né? Então, inteligência artificial ela vem para apoiar em vários sentidos dentro dos processos, seja para interpretação, né, de linguagem natural, por exemplo, seja para compreensão de padrões de execução de processo. Então, a inteligência artificial ela tem uma série de variações, né, de adequações que ela pode ser encaixada dentro desse pacote básico de BPM. E, por fim, o RPA, né? Então, o RPA ele tem uma característica bem relevante, a gente vai abordar, vai aprofundar um pouquinho mais o RPA à frente, porque o RPA ele tem uma característica de automatizar tarefas repetitivas executadas dentro de sistemas. Então, muitas vezes dentro de um BPM, dentro de um processo, você vai identificar atividades, dessas atividades você vai desdobrar elas em procedimentos operacionais, e dentro desses procedimentos operacionais, provavelmente você tem ações que são realizadas por humanos dentro desses sistemas, que são atividades repetitivas. E essas atividades são as atividades que as principais candidatas, né, que o RPA consegue substituir. Então, esse conjunto de coisas aqui está no mercado para agregar a esse pacote básico. Então, vejam que eu falei antes lá de cadeia de valor, de as is, to be, de BPMO, que são coisas que ainda tem empresas que não têm aquele pacotão básico. E vejam como o mercado está evoluindo de forma com que a gente tenha todas essas outras ferramentas que conseguem ajudar nesse pacote básico, e que quem não se atualizar vai ficar para trás. Vai ter problema em acompanhar o concorrente, vai ter problema aquela prontidão para mudança que eu comentei lá no início. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre RPA. E para a gente falar sobre RPA, tem uma coisa que a gente precisa entender e desmistificar aqui para vocês, que é a primeira dúvida que todo mundo tem, que é qual que é a diferença entre BPM, Workflow e RPA? Então aqui eu trouxe uma visão lúdica para ajudar a entender, né, vocês a entenderem como que a gente separa essas coisas e como essas coisas são complementares, elas não são concorrentes, tá? Então vamos lá, BPM, né? Conceito básico, encadeamento de atividades realizado por funções de negócio. Então você tem os elementos padrões de BPM, né? Os elementos de decisão, né? Que podem ser paralelos, podem ser exclusivos. Você tem os elementos de início, fim e cada atividade dentro de um processo. Então, conceito básico de BPM, ok. E aí a gente vai para o workflow. Então, qual que é o conceito básico do workflow, né? O workflow ele vai determinar um conjunto de passos por onde uma determinada solicitação vai passar, que dentro do BPM essa solicitação geralmente é conhecida como instância, né? E aí, dentro do workflow, você ainda pode criar formulários, né? Ou seja, você vincula formulários dentro do workflow para te ajudar ou para ajudar o usuário, né, envolvido naquele fluxo, a entender por onde as coisas estão passando. Então aqui eu coloquei algumas representações lúdicas, né, para vocês entenderem que um workflow, ele pode ter uma entrada por formulário, mas que mesmo tendo essa entrada por formulário, ele tem um acesso a um banco de dados daquele sistema, onde ele busca já algumas informações automaticamente, e além disso tem a entrada manual de usuário. E aí esse workflow, num determinado ponto de decisão, ele pode ir para um caminho onde tudo vai ser automatizado, ou seja, tudo vai vir de informações já presentes dentro dos sistemas em que o workflow tem integração com o banco de dados, que são as duas caixinhas de cima, ou então o workflow pode passar por sessões, né, por etapas, que são totalmente manuais, onde alguma pessoa vai ter que entrar naquele workflow, digitar alguma coisa, aprovar alguma coisa, rejeitar alguma coisa. Então, a diferença entre BPM e workflow é que, na verdade, o workflow, ele, em cima do BPM, você vai desenhar esse seu fluxo de trabalho e você vai agregar, muitas vezes, o formulário ou as ações que vão ser executadas, tá? Então, aqui a gente já consegue enxergar que são coisas completamente complementares. Então, você precisa entender o teu processo ponta a ponta para te ajudar a desenhar o teu workflow, e no teu workflow você vai colocar inteligência, seja de conexão,
né, com informações do banco de dados, ou seja, com entrada de dados manuais dos usuários, né, interação manual dos usuários. Tá? Então, até aqui tranquilo, mundo dominado. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre RPA. Tá, mas onde que o RPA entra nessa história? Então vamos lá, o RPA eu já falei para vocês que o RPA é o procedimento operacional. Então, cada atividade dessa aqui em cima, né, cada caixinha aqui do BPM é uma atividade que ela vai ser desdobrada no procedimento operacional. Esse procedimento operacional, ele pode ser digital, né, ou seja, realizado em sistemas, ou o procedimento operacional pode ser analógico ou manual, né, como, por exemplo, pegar uma folha e carimbar. Se tiver essa ação no procedimento operacional que eu tenho que pegar a folha e carimbar, é totalmente analógico, eu não tenho como fazer isso dentro do sistema. Exceto nos casos, por exemplo, né, o caso mais comum que a gente tem hoje são as assinaturas, né? Até então as assinaturas nos processos elas eram analógicas, né? E de um determinado tempo para cá, começaram a se criar plataformas seguras de assinatura digital, e a partir disso, as assinaturas passaram a ser ações digitais dentro de um planejamento, dentro de um procedimento operacional. Tá? E aí, como que a gente enxerga, então, o RPA dentro desse contexto? Né? Então, o RPA ele vai ajudar com tudo que é digital dentro de um procedimento operacional. Então, você vai pegar lá um procedimento operacional, por exemplo, e vai ver que tem uma atividade que é copiar as informações do sistema X e digitar no campo Y do formulário. Buscar as informações do e-mail, fazer um determinado cálculo e lançar o resultado dentro do formulário para aprovação. São todas atividades digitais, ou seja, são todas atividades realizadas em ou entre sistemas, né? Então você pega de um e-mail a um sistema, lança no formulário um sistema, você pega de um ERP e lança num outro sistema especialista, é sistema com sistema. Então, apesar de uma pessoa ter que ir lá e dar o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente está falando de atividades digitais. Então, esse é o conceito de atividades digitais dentro do procedimento operacional. E aí, como que isso funciona, né? O RPA, ele permite que você busque informações ou interaja com informações vindas de portais da internet. Tá, mas Silvio, por que por exemplo, informar um dado num formulário de workflow, né, que eu busco do meu banco de dados, por exemplo, qual que é a diferença de eu buscar essa informação do banco de dados do que você está falando aqui? Bom, a principal diferença é o RPA ele faz integrações não invasivas. Então, quando você tem acesso ao banco de dados, tudo bem, você pode fazer a conexão do teu formulário, né, do teu workflow, direto com o teu banco de dados. Mas muitas vezes você não tem acesso a bancos de dados externos. E esse exemplo de portais do governo aqui, por exemplo, né, é um exemplo clássico. Então, por exemplo, eu preciso buscar informações no site do Correios para atualizar o endereço do meu fornecedor. Você não tem acesso direto ao banco dos Correios. Você tem lá uma telinha de consulta que você tem que botar a informação que você precisa, você tem que digitar um CAPTCHA muitas vezes, e aí o correio te retorna essa informação, você tem que ir lá buscar essa informação, né, geralmente em tela, alguém dá um Ctrl+C lá e dá um Ctrl+V dentro do RP ou do sistema especialista que precisa daquele dado. A gente está falando aqui que o RPA faz tudo isso pelo usuário. O RPA ele vai pegar o CNPJ, por exemplo, que ele precisa descobrir qual é o endereço, ele vai entrar no site dos Correios, ele vai colocar lá no campo de pesquisa essa informação de CNPJ, ele vai quebrar o CAPTCHA, vai dar um Ctrl+C no resultado e vai dar um Ctrl+V dentro do formulário ou dentro do RP que ele precisa. Então, mesmo não tendo integração direta com o banco, o RPA tem condições de fazer todas essas transações através da programação do próprio robô, né? Assim como ERPs, então muitas vezes você não tem acesso direto ao banco do ERP, e aí um benefício muito grande é que você independe da TI, então você não precisa da TI para disponibilizar uma API, ou desenvolver uma API, ou do fornecedor desenvolver uma API, para você conseguir determinada informação no ERP. Você pode conseguir essa informação em tela, navegando pelas telas com o robô, e em alguns casos direto do banco de dados, para os casos que a gente tem conectores, né?
Além disso, os RPAs permitem codificação em código livre, né? Então permite que você pegue uma determinada operação que o usuário tenha que ter uma capacidade cognitiva, né? Se determinado parâmetro, né, do meu indicador estiver amarelo, eu tenho que fazer X. Se estiver vermelho, eu tenho que fazer Y. Então você consegue colocar essa capacidade cognitiva no robô para que o robô diga para qual desses caminhos, né, que o teu workflow precisa seguir. E tudo isso, obviamente, baseado no desenho que você fez lá no BPM, né? Então você busca informações da nuvem, informações de e-mail. Então o complemento que o RPA traz para todo esse processo é muito importante, porque você vai pegar o nível mais baixo do teu BPM, que é o teu procedimento operacional, vai identificar tudo que é digital e você vai automatizar isso com o RPA. Muitas vezes você vai mandar para um workflow, muitas vezes você vai buscar informações de ERP, muitas vezes você vai buscar informações de portais do governo, onde você não tem esse acesso direto, ou qualquer outro portal, né? E com base nisso você vai conseguir dar andamento no seu processo. E aí você vai entregar muito mais valor dentro do seu processo, tá? Então, essa parte aqui é mais para desmistificar, né, o que tem dentro de cada coisa, porque as pessoas confundem muito ainda BPM com RPA com workflow. E aqui o objetivo é dar essa visibilidade para vocês de que essas coisas são todas complementares, né? Bom, como que o RPA pode potencializar o C-Suite, né? Então, aqui a gente traz um exemplo claro, né? Então, o C-Suite é uma ferramenta de ponta e de mercado, onde você consegue fazer modelagem do processo BPM, você consegue ter o seu desenho do seu processo ponta a ponta, você consegue criar workflows e colocar regras nesses workflows, e você consegue criar e automatizar formulários, né? Então, o C-Suite ele entrega para você essa visão, né? Ou seja, esse conjunto de ferramentas que é muito relevante para que você dê um primeiro passo muito importante dentro do BPM, né? E vocês já podem enxergar que aqui a gente não está falando só do pacote básico. Quando a gente fala de regras de workflow, de automações de formulário, a gente já está falando de diferenciais para o mercado que muitas empresas ainda não têm. E aí, o que a gente está dizendo aqui é que a gente consegue agregar ainda em cima do que o C-Suite já entrega, automação de atividades operacionais sistêmicas, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, por exemplo, na realização de uma cotação, que eu desenhei meu processo lá no C-Suite, eu montei um formulário, botei esse formulário vinculado a um workflow, e aí eu ainda agrego o RPA dentro desse contexto, para que o RPA busque as solicitações de cotação de um e-mail, né, ou de alguns e-mails específicos, que o meu RPA faça a validação cadastral do fornecedor antes de efetuar essa cotação, por exemplo, e ainda o RPA vai lá e digita as informações de cotação no formulário para que ele caminhe na continuidade do processo. Então aqui a gente fez um recorte de uma pequena atividade para deixar um pouquinho mais claro para vocês como que o RPA consegue agregar dentro desse contexto do BPM, tá? E ali a gente tem uma pequena imagem, né, que demonstra como que o robô trabalha. Ele faz exatamente o que um usuário faria no dia a dia, então ele vai navegando entre as telas, ele faz digitação, ele clica, então tudo isso é o que o RPA vai fazer para, de fato, agregar informação, né, ou agregar valor dentro de tudo que já está desenhado dentro do BPM, ok? E aí, para a gente fechar, né, falar um pouquinho dos benefícios. Então, quando a gente cria esse conjunto de coisas de BPM com o RPA, a gente tem alguns benefícios diretos e outros benefícios indiretos que a gente entrega para os nossos clientes. E aí, os benefícios diretos, a gente pode destacar o aumento da eficiência operacional, ou seja, tudo que um usuário, né, um humano tinha que ir lá e digitar dentro de um determinado workflow, um determinado sistema, a gente está dizendo que o robô vai fazer isso. E o robô consegue fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais assertiva do que um humano, né? Além disso, redução de retrabalhos.
Então, como isso é mais assertivo, a gente garante que se você tem que copiar a informação, né, que está em tela de um sistema A e lançar no sistema B, o robô garante que exatamente o que estava no sistema A vai chegar no sistema B. Já um usuário fazendo esse trabalho manualmente, a chance de ele errar, de ele digitar alguma coisa errada, é muito grande. E quando a gente olha o retrabalho isoladamente, não parece ser algo muito grande. Mas imagine que você faturou para um CNPJ errado, por exemplo. Então o impacto que isso vai ter lá na frente no teu processo, de você ter que desfazer esse teu processo de faturamento, eventualmente você já antecipou impostos, o transtorno que isso traz para o negócio é muito grande. Então, quando a gente fala em redução de retrabalho, a gente está falando em redução de retrabalho que impacta naquele seu processo. E, obviamente, quando você tem o BPM, você consegue enxergar de uma forma muito mais fácil onde que você vai ter os ganhos aplicando o RPA. Tá? Redução de custos. Então, redução de custos está atrelada diretamente a você utilizar as pessoas da melhor forma possível, né, em atividades que realmente agregam valor, e eventualmente as atividades que são de menor necessidade de capacidade cognitiva, essas atividades elas vão acabar sendo eliminadas, e com isso você vai conseguir reduzir custos, sem contar nos custos do próprio retrabalho. Né? Então, o exemplo que eu dei anteriormente, de uma antecipação de impostos, por exemplo, você não teria se o teu processo estivesse trabalhando em conjunto, né, com um RPA. Compliance de processos. Então, compliance de processo é um benefício direto muito importante, porque você consegue criar mecanismos de controle, principalmente usando workflows, usando esse entendimento do BPM e fazendo com que o RPA faça checagens, né? Fazendo com que o robô faça checagens desse seu processo, para garantir que tudo que deveria acontecer está acontecendo, que as alçadas estão sendo respeitadas. Então, esse compliance de processos é uma entrega muito relevante para os clientes. Além disso, a melhor utilização da capacidade da equipe. Né? Então, como eu comentei, a capacidade cognitiva das pessoas não pode ser desprezada. Né? Quando a gente fala de melhor utilização, a gente está falando basicamente de que uma empresa contrata um analista fiscal, por exemplo, que esse cara estudou bastante, se preparou bastante para assumir essa função de analista fiscal, para que ele consiga recuperar impostos para a empresa, para que ele consiga garantir que as operações estejam seguindo as legislações. E aí você pega esse analista fiscal extremamente preparado e coloca esse cara para fazer digitação de nota fiscal. Essa pessoa vai ficar extremamente frustrada. Então, quando você coloca essa pessoa para executar atividades realmente relevantes, que ele vai fazer conferências, por exemplo, do que eventualmente um robô não conseguiu fazer porque o robô identificou algum problema, e aí você precisa de um humano para ir lá e entender aquele problema e resolver, essa pessoa ela vai se sentir muito mais comprometida, ela vai se sentir muito mais importante para a empresa. Tá? E aí a gente entra nos benefícios indiretos, né? Benefício indireto, redução de turnover. Então, por causa desse fator que eu comentei anteriormente, né? Porque você tem a pessoa muito mais satisfeita com as atividades que ela está fazendo, se sentindo muito mais relevante para a empresa, ela vai acabar entrando nessa redução do turnover, né? Ela não vai ficar procurando outra coisa aberta para o mercado para outras oportunidades. Ela vai realmente vestir a camisa da empresa porque ela se sente importante, que ela está fazendo a diferença para a empresa. Outro benefício indireto muito importante é a absorção de sazonalidades, né? Então, vamos pegar um exemplo de cotação, por exemplo. Você tem lá as cotações realizadas no mês, em média você tem 20 cotações. E aí tem um período do ano lá, no final do ano, né, que uma empresa que trabalha com artigos de Natal, por exemplo, ela vai ter uma necessidade de mão de obra, né, para fazer cotações que vai triplicar nos períodos ali de novembro e dezembro. E aí imagina, a empresa ou vai ter que contratar temporários, e aí como é que a empresa capacita essas pessoas para que elas tenham condições de fazer essa cotação? Então, a partir do momento que você tem robôs executando essas atividades, você consegue gerar escalabilidade, né? Você consegue absorver essas sazonalidades, seja de alta demanda ou de baixa demanda, sempre com o menor volume de equipe possível, né? Escalabilidade operacional para o negócio.
Então, é comum que a gente encontre empresas, né, que de um ano para o outro tem um crescimento exponencial, principalmente quando a gente fala de alguns segmentos de mercado, e esse crescimento exponencial geralmente ele gera desordem nos procedimentos operacionais dessa organização. E para a gente evitar essa desordem, utilizando robôs, a gente consegue garantir essa escalabilidade, ou seja, um robô que consegue executar 20 transações por dia de uma determinada forma, se tiver que fazer 500 transações, ele vai fazer exatamente da mesma forma. Já se você tiver humanos executando essas operações, quando você tiver 500 transações para executar, provavelmente você vai ter mais 10 pessoas diferentes daquela que já executava, e essas pessoas, cada uma vai entender o processo de um jeito, cada uma vai executar de um jeito, e a chance de você ter problema e essa desordem de crescimento operacional, ela acaba sendo muito grande. Além disso, a realização profissional dos colaboradores, né? Então, o que eu já comentei de a pessoa se sentir importante, sentir que o que ela está fazendo cria diferencial para a empresa, né? Então, a pessoa se sente realizada, ela tem vontade de levantar todos os dias de manhã para trabalhar, porque ela sabe que ela não vai ficar fazendo digitação de informações. Ela vai lá para fazer, ela vai para a empresa para fazer análises e com base nessas análises, ela vai entregar valor para a empresa. Então, isso traz uma realização profissional muito forte. E um dos principais pontos, a aplicação de energia em atividades estratégicas. Ou seja, a pessoa, a partir do momento que ela se libera das atividades manuais, das atividades repetitivas que ela está fazendo, ela começa empiricamente já a destinar a energia dela para atividades que são mais estratégicas, mais relevantes para a organização. Então, isso aqui dá um panorama geral de quais são esses benefícios que a gente entrega para o cliente agregando BPM e RPA, com esse toquezinho especial do workflow com os formulários, para que vocês entendam o conceito. O nosso tempo é curto, né? Então a gente abordou aqui o que é mais relevante para que vocês entendam os conceitos, entendam como funciona. E aqui a gente tem esse fechamento para que vocês entendam principalmente, né, não só a solução, mas o que a gente consegue entregar de fato para os nossos clientes. Muito obrigado. Obrigado, Silvio, pela apresentação e, em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.